Olá, bem-vindo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre as objeções que nós temos para a prática do autocuidado, para cuidar de si. Quantas mulheres gostariam de cuidar de si, mas ainda vê uma ponte, uma distância entre esse querer e esse cuidar. E aqui nós vamos apontar ainda aqui algumas objeções. Se você ainda não me segue aqui nesse canal, me segue, dá um like, comenta aqui no final do vídeo que eu vou adorar saber se você está cuidando de você. Então bora lá conversar sobre as dores, os fracassos, as dificuldades que se tem para aprender a cuidar de si, né? Que esse é um método assim mais garantido de vida saudável e de equilíbrio na vida, porque sem cuidar de si, como você pode cuidar do outro? Então bora lá o primeiro. Falta de estrutura e planejamento em cuidar de si. Pois é importante pensar pelo menos nesse planejamento, pelo menos semanal, objetivos lá na frente, vivenciar já ainda aquela gratidão por ter conquistado, fazer um exercício, ter uma alimentação saudável, conseguir gerenciar o estresse, conseguir dormir em paz, ter um sono de qualidade, conseguir também ter conexões sociais saudáveis, isso é importantíssimo. Além do mais, conseguir se conectar com a espiritualidade, que eu acho que isso é uma das questões primordial, é um autocuidado poderoso em que a gente pode fortalecer ali a nossa fé, a nossa esperança em dias vindouros e até colocando esta fé para ter qualidade de vida sim, por que não? Um dos fatores, sensação de fracasso. Eu luto, mas não consigo ter um tempo para mim. Eu vejo muitas mulheres falando sobre isso. Não tenho tempo para mim, não sei o que vou fazer, porque eu sei que preciso, mas eu não consigo, mas eu vou conseguir. Não é assim que a gente faz? E o tempo vai passando. E conseguindo ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. E aí é um ponto crucial, é estabelecer um limite para esse tempo. Porque o ciclo do adoecimento, ele provavelmente está acontecendo. Se você não se movimenta, se você não se alimenta saudável, se você não tem um sono regular, de qualidade, se as suas conexões sociais são ruins, se você tem contato com substâncias nocivas, se você não consegue fazer gestão do estresse, esses são pilares em que cada pilar desse eu tenho que ter um percentual aí de atitude, eu tenho que ter um percentual de liderança sobre a minha vida para que eu consiga lá na frente estabelecer do ponto A para o ponto B um caminho, eu chamo de recuperação. Então eu tenho que me recuperar, eu tenho que recuperar a saúde e preservar a saúde. E essa sensação de fracasso, né? Eu nunca consigo, que é sempre difícil sobrar um tempo para mim, porque você não sabe o que eu tenho que fazer, porque se você soubesse da minha vida, com certeza você não estaria falando isso. A gente não tem muito disso, a gente se vitimiza, a gente não consegue colocar um diálogo para si mesma, para fortalecer até a certeza de que eu tenho propósito com isso, porque se eu não tiver propósito, eu também vou fracassar. Uma outra questão é essa pressão no trabalho e a pressão familiar, né? Então a gente teria muitas questões para falar aqui da pressão do trabalho, por exemplo. E além da pressão do trabalho, a autopressão que eu faço, né, que nós mulheres fazemos para estar com tudo bem feito, tudo muito acertado, e não estou dizendo que não tem que ser assim, mas e chegar a estar assim? Será que eu não me pressiono muito? Será que eu consigo controlar a minha ansiedade? Será que eu consigo conduzir? Será que eu consigo me liberar para não adoecer? Esse é um questionamento que eu trago aqui para você refletir, porque só você pode ser a protagonista da tua saúde, da tua história, ser ativa nesse processo e não a passiva, que vai esperar que quando adoecer, o profissional médico vai resolver, o profissional da enfermagem vai me medicar, que o profissional da fisioterapia vai me reabilitar. Então, é importante estabelecer de que se você não tomar conta do que é seu, do corpo, da sua mente, do seu espírito, quem vai tomar? Quem vai te dar essa decisão? Quem vai falar para você assim, olha, não é o médico que é o responsável pela tua saúde, mas é você ser ativa no processo.
Porque o médico não está na sua casa, o enfermeiro não está na sua casa, o dentista não vai estar para ver se você está escovando os dentes e passando o fio dental. É você que vai supervisionar esse autocuidado. Além disso, de equilibrar o trabalho, né? Equilibrar também a carreira, porque nós queremos sempre avançar. Mas será que é o momento de avançar sem estar com a minha vida equilibrada e com a minha saúde? Será que eu não posso primeiro me preparar para avançar na minha carreira? Ou será que eu quero fazer tudo de uma vez e lá na frente eu posso me paralisar? Será que eu tenho esse conhecimento? Será que eu entendo que eu preciso primeiro estabelecer metas, ter clareza mental no meu propósito de saúde? Essa é uma pergunta aí que não quer calar. Uma outra questão é desmotivação. Por quê? Porque, por exemplo, o autocuidado eu não tenho resultados rápidos. Eu não começo hoje e tenho ele resposta amanhã, tendo saúde e vida equilibrada. É uma conquista, passo a passo, tempo a tempo, compromisso comigo, responsabilidade comigo, não é com o outro. Sou eu que tenho, que quero estar nessa condição, ter esse propósito. Então, muitas mulheres se desmotivam porque tem que perder peso, tem que praticar exercício físico, tem que fazer dietas alimentares. Começo a fazer, depois eu paro. Paro por quê? Por que eu paro? Porque eu não tenho propósito. Porque eu não estou vendo lá na frente. Porque eu quero um resultado rápido e não vai ter um resultado rápido. Não adianta coisas mirabolantes que não seja sustentável para a minha vida, porque eu vou me desmotivar. É fácil nós nos desmotivarmos, tranquilamente. É muito fácil. O que nós precisamos é começar e não parar. Não parar. E para adquirir hábitos saudáveis é preciso ter uma mente saudável, que antecede todo esse movimento. Uma outra questão são as crenças limitantes que nós carregamos, sempre ad eterno, secular, que a vovó fazia, que a mamãe fazia, que a vizinha fazia, porque no passado não era assim. O passado não é o presente, é o teu aqui e agora. Então, trabalhar essas crenças precisa também de um movimento íntimo, de conhecimento. Quais são as minhas crenças? O que eu posso melhorar? Uma crença, por exemplo, é: para que eu estou fazendo tudo isso? Eu vou morrer? Uma outra crença: para quê? Minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso, eu já sei que eu vou ter hipertensão, então deixo por conta. Então, olha quantas crenças. Aquele cuidou, e ela fazia isso, morreu. E aí, então, por isso, eu continuo a não me importar, não ter propósito com a saúde. Uma outra questão: eu desconheço as ferramentas de autocuidado. Eu sei que tenho que fazer exercício, eu sei que tenho que me alimentar com nutrientes saudáveis, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu tenho que meditar, eu tenho que rezar, eu tenho que praticar uma espiritualidade, eu tenho que ler, eu sei tudo, mas eu não conheço as ferramentas com que eu me coloco ali posta para fazer. Se eu tenho um método, se eu conheço alguma estratégia, eu faço o que todo mundo faz. Esse desconhecimento das práticas também é uma objeção ao autocuidado, porque eu faço aquilo. Será que eu bebo água no volume que eu preciso beber diariamente? Será que eu consigo conectar comigo mesmo todos os dias, a entender esse corpo, a entender essa mente? Será que eu exercito faço esse movimento? Dificuldades em acompanhar a mudança do nosso corpo, né? Eu conheci mulheres que aos 40 ainda estavam se achando com 20, mentalmente com 20. E aí, por ela não entender as fases, ela acabava adoecendo, porque o corpo já não responde mais àquela mente que quer ainda estar muito jovem, na juventude. E aí o ciclo do adoecimento acontece, porque a mulher de 40 é diferente da mulher de 20 anos, muito diferente. O corpo já funciona de uma outra forma.
principalmente que ela está antecedendo a idade do início do climatério. E aí o climatério vai dos 45 até os 65 anos e ela já está no pré-climatério. E aí ela não entendendo essa fase, ela pode adoecer. Uma outra questão, né, que a gente fala assim do climatério é porque a mulher não alcança acompanhar as mudanças do corpo. Ela não entende. Elas dizem que não sentem nada. Elas dizem que não. 15% de mulheres realmente não sentem nada. Mas o fato de não sentir não quer dizer que não esteja no climatério. E se está, pode sim entrar no ciclo do adoecimento porque não percebeu as mudanças da fase da sua vida. Uma outra questão são mulheres que são dependentes de medicamentos e não levam aquilo com uma seriedade. Por exemplo, o medicamento acaba, mês que vem eu compro, ou se eu tenho que buscar uma receita, eu não providencio a receita, eu não tomo medidas ali importantes para manter o uso medicamentoso, já que estabeleceu um medicamento, por exemplo, de uso crônico ou de alguma doença que eu já trago, para eu ter saúde, eu preciso estar com os horários, com as tomadas de medicação condizente com o meu tratamento, orientado e preparado para que você consiga manter o equilíbrio na tua doença, para que você não entre no ciclo do adoecimento por ela ter piorado, ela não ter tido melhora. Então, há muitas objeções também nisso. Uma outra questão, eu tenho medo de perder mobilidade e dependência, né? Eu tenho, mas eu estou preocupado com isso. Eu sei que se eu não construir músculos, se eu não construir densidade óssea, e se eu não conseguir fazer isso hoje, lá na frente a conta chega, eu tenho um boleto para pagar. Ao passo que se eu conseguir estabelecer diferentes tipos de autocuidado, ou um percentual de cada pilar, eu consigo ver um resultado lá na frente, porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantou e semeou e cuidou para ter o resultado. Então, a mobilidade, eu ter de independência, como por exemplo, independência no sentido de direito de ir e vir, ir ao banheiro e conseguir ter as suas funções fisiológicas, né, em condições de você ter autonomia, não ter incontinência, nem urinária, nem fecal, que com a chegada do climatério é muito comum as mulheres terem distúrbios urinários. Outro exemplo, mulheres que sentem muitas dores crônicas e também desconforto físico. Sabe aquela mulher que está sempre carregando uma dor? Uma algia aqui, outra algia ali, que são mulheres que, por exemplo, não fazem atividade física e fazem muito uso de alimentos inflamatórios. É muito comum sentir dores no corpo, né? Está sempre inchadas e está sempre, que a gente chama de edema, demasiada, né? Está sempre ali reclamando de desconforto, tornozelo incha. E eu não estou preocupada com isso. Eu preciso sim encontrar um equilíbrio para que eu não adoeça, eu não posso deixar passar despercebido isso. Outra questão é esse propósito claro com a saúde. Propósito claro. Eu quero caminhar na rota da doença ou eu quero caminhar na rota da saúde? Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que estabelecer rota da doença, rota da saúde. Não tem meio termo. O meio termo, ele se aproxima muito mais para o campo da doença. Porque quando eu estou no meio, eu estou relaxada. Eu estou achando que eu estou. Mas muitas mulheres sabem que não estão na rota da saúde. Muitas sabem. Até por conta da sobrecarga. Então, eu passei por processos assim, de estar no meio. Mas o que me levou para a rota da saúde foi exatamente conviver com muitas mulheres doentes, que um grande percentual tinham doenças que poderiam ser evitadas por ela. Eu vi arrependimentos, eu vi angústias, eu vi desespero, eu vi sofrimento íntimo dessas mulheres, por saberem que doenças que tinham poderiam ter sido evitadas por elas. Uma outra questão é a história
crônica de doença na família. Ah, minha família, uma outra crença. Minha família, eu já sei que tem muitas doenças. Então, eu sei que eu já vou estar ali na fila também das doenças, porque todos têm a tipo de doença. Ah, eu já sei. Isso também é um facilitador para eu entrar na rota da doença, porque eu já vejo todo mundo tomando a sua medicação, eu já vejo todo mundo não fazer muita ingesta de água, eu já vejo todo mundo. Então, eu vou só servindo, né, de continuidade daquele ciclo familiar. E quando aquela família também entrar na rota da saúde, eu tenho também ali uma caminhada de exemplos que vai ser um facilitador para eu entrar nessa rota, e a gente percebe que também é cultural, que também é familiar, que também vem das crenças. E olha quantas coisas precisam ser trabalhadas para a gente conseguir ter uma vida equilibrada. Uma outra questão que a gente vê é a própria negligência da mulher. Eu sei, eu tenho certeza que precisa fazer, eu tenho consciência que tem que fazer, mas eu sou negligente, eu não faço. E eu acho que essa é uma atitude muito ruim para a mulher. Porque pela experiência que eu tenho, hospitalar, 38 anos vendo essas mulheres estarem ali numa condição, e eu ver uma mulher negligenciar a sua vida, a sua saúde, porque a saúde é em primeiro lugar. Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar. Você não consegue prosperar, você não consegue ajudar, você não consegue cuidar da família se você não autocuidar. Então, há muitas mulheres que negligenciam e falam assim: ah, quando eu me aposentar, não conseguem perceber isso de paralelo, fluindo junto, caminhando junto, e que não tem como voltar atrás. Ele tem que sair de um ponto e ir para o outro. Então, esse movimento, ele tem que ser paralelo, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Uma outra questão é uma vergonha, uma insatisfação com o seu corpo. Muitas mulheres ficam tão insatisfeitas, tão envergonhadas do seu corpo, que aceita, que não preciso me preocupar, porque isso me desestimula qualquer atividade de autocuidado. Ah, eu já estou assim, então me desmotiva a fazer qualquer coisa que possa me trazer ainda mais um movimento de satisfação, que já está assim, já está ruim, então vai continuar ruim. Já está ruim, vai continuar ruim, porque eu não quero, tenho vergonha. Uma outra questão relacionada também a essa vergonha do corpo está relacionada a sobrepeso e obesidade. Ah, porque a minha família toda é obesa. Ah, porque a minha família toda tem risco de doença. Então, porque já aconteceu com A, com B, então já sei. Isso afeta muito a autoestima da mulher. Mas vamos colocar aqui que temos sim os genes, temos, mas um indivíduo é diferente do outro. Ele pode reagir a um tratamento, ele vai reagir a um tratamento, ele vai reagir a uma rota saudável de forma diferente do outro. E aí, muitas respostas para o tratamento da obesidade é exatamente a transformação, a mudança desse estilo de vida. Que não basta só querer ter esse estilo de vida. Existe aí algo que precisa ser alavancado, como, por exemplo, a vontade. O querer é poder. Não é só eu precisar fazer tudo isso e construir esses hábitos ali na força, porque lá na frente ele não vai ser sustentável. É preciso mais positividade nesse movimento. Uma outra questão são mulheres que têm muita oscilação de humor. Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra, tem problema de constância, de consistência, não toleram, hoje começam a fazer e amanhã não estão fazendo, ou então romantizam muito, como por exemplo, eu não largo o refrigerante, eu não tomo o café só com açúcar. Isso são só exemplos simples de mulheres que ainda romantizam, que acham que a saúde vai brotar ali para elas, porque elas têm aquele ritual, o ritual de comer aquilo, o ritual do açúcar, o ritual disso, o ritual daquilo. Isso eu chamo de romantizar, de não perceber esse ciclo do adoecimento por falta dessa clareza. Uma outra questão é que abandonar esses hábitos prejudiciais demanda de um esforço muito grande, porque culturalmente, por exemplo, na família, já se arrasta por longo tempo. Ah, eu uso açúcar, mas é só um pouquinho, Será que se eu soubesse, ou até eu sei, que aquilo é prejudicial, será que eu tenho um respeito pelo meu corpo, pela minha mente,
que se é prejudicial, eu posso continuar, mas é só um pouquinho que eu faço, mas é só um pouquinho. É importante observar essas objeções, fazer uma análise. Outra questão é a própria ignorância mesmo dos efeitos da alimentação. Eu sou extremamente ignorante. Eu não falo isso, mas pensa, será que eu não sei que aquele nutriente industrializado, ultraprocessado vai me fazer mal? E eu estou ali insistindo. Todo dia na minha mesa tem alimento ultraprocessado. Será que eu não dou uma trégua com o funcionamento do meu corpo ser saudável? Isso é uma das objeções também. Outro medo que eu sempre penso é sobre o envelhecimento. Eu não tenho medo de envelhecer? Criar dependência, trazer aí, em que outras pessoas precisem cuidar daquilo que eu não cuidei. Olha aí a reflexão, olha aí esse pensamento. Olha quantas coisas a gente pode levantar sobre situações em que a gente pode ir trabalhando, pode ir movimentando quando a gente tem aquele desejo ardente de querer viver saudável. Uma outra questão são mulheres que vivem isoladas, por depressão, por ansiedade, por uma vida que não foi próspera e que agora se encontra nessa condição. Mulher é um desafio, não é fácil para ninguém, é um desafio. Bora lá com esse desafio, bora lá reparar esses sentimentos, esse trabalho íntimo que só você pode fazer. Confia no processo. Só eu posso fazer, só eu posso curar, só eu posso me melhorar. Eu tenho uma rede de apoio, mas só eu posso resolver. Eu costumo dizer que se o espírito provoca doença para o corpo, para a mente, ele também promove resultados, promove cura, promove saúde. E sobrecarga de responsabilidades domésticas. Quantas mulheres, todas nós, quanta sobrecarga. E hoje tem bastante recurso para que a gente possa minimizar tanta sobrecarga com isso. Tem a máquina de lavar, tem o micro-ondas, tem as panelas, algumas que não precisam nem ser esfregadas, trabalhadas, exercitadas ali para limpeza. Temos aí fraldas descartáveis, temos aí muitos recursos para a mulher moderna, para que ela possa ter um pouco mais de tempo e ainda conseguir organizar aí a sua vida de responsabilidade. Mas, por último, eu quero falar da conexão com o corpo. Nunca deixe de conectar-se com o seu corpo. Olhe para você. Pense em você como protagonista, como uma mulher ativa de um campo tão próspero, um campo tão vislumbrante, quer estar em equilíbrio.